Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Christian Benito, eu sou um engenheiro fundamentalista, criei esse canal só para gente falar de matemática de investimento. É uma metodologia que eu utilizo para encontrar valores das empresas, se vale a pena, se não vale a pena comprar e etc. Somente baseado em matemática, baseado em dados financeiros. Não acompanho o preço de mercado, não me interessa notícias, nada. Eu olho somente a parte financeira. Tem funcionado muito bem para mim. Eu trabalhei 21 anos numa montadora de automóveis e agora eu tô de boa. Investimento para mim é uma coisa muito tranquila porque eu tenho a matemática a meu favor. Sou engenheiro mecânico, tenho uma certa facilidade com números, então para mim isso aqui tá tudo muito fácil, muito claro, entender um monte de coisa. E é por isso que eu decidi fazer esse canal para passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Se você já me conhece, então se eu merecer o seu like, dê o like, por favor. O YouTube tá mudando todas as regras, sem like o canal não vai para frente. Então, e se você não conhece ainda, acompanhe o vídeo. A gente vai falar hoje de metal leve aqui. E se você achar legal, Male, né? Male metal leve. Se você achar legal o conteúdo, dá um like no final, depois de ver as conclusões, tá bom? Então vamos lá. Vamos direto. Vamos colocar eu aqui no cantinho. O que a gente vai utilizar para fazer essa análise? A gente vai utilizar a ferramenta que eu desenvolvi, chamada Syntax, tá bom? Essa ferramenta é exclusiva, tá? Caso você tenha interesse em utilizar essa ferramenta, entre em contato comigo no link aqui embaixo. Eu tenho o meu site, você tem um formulário lá, entre em contato e eu vou te mostrar quais são os planos para você utilizar. Eu hoje, ao fazer investimento, utilizo o Syntax diariamente para fazer tudo, tá bom? Inclusive agora que eu estou trabalhando com opções também, o Syntax tem uma plataforma toda completa de opções que me ajuda horrores. Eu sem o Syntax não sou nada. Quando a internet não funciona, o Syntax está fora do ar, eu nem opero na bolsa, tá bom? Eu sou programador do Syntax, eu fiz tudo. Eu sou dono de todos os códigos do Syntax. Então qualquer novidade, qualquer coisa que precisar fazer na plataforma, eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá. Ações, garimpar. Não vou colocar em procurar, né? Vou direto que eu já sei qual é a empresa que eu quero, que é a Leve 3. Tá? É segmento de indústria, um segmento muito complexo, que basicamente só parece que tem a VEG de empresa boa, mas vamos dar uma olhadinha numa indústria. É uma ação. Tá aqui, o IPO foi em 77. Metal Leve é uma empresa de autopeças, atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna. Olha aí, ó. E filtros automotivos, a empresa atende diretamente às montadoras e também no segmento de peças para reposição. Os produtos são fabricados e vendidos no Brasil e na Argentina, então exporta algum golinho. Também são exportados para 60 países. Ó. No Brasil estão localizados em 4 unidades industriais e uma está na Argentina. A empresa é parte do grupo alemão Maleber. Em todo o mundo, o grupo possui mais de 170 plantas industriais. Então é uma divisão de um grupo alemão aqui no Brasil que abriu o capital. A Mahle foi fundada em 1920 em Stuttgart, na Alemanha, lá onde está Porsche, pelos irmãos Hermann e Ernst Mahle, para a produção de pistões de liga leve. Em 1951, Ernst Mahle se estabeleceu no Brasil e se tornou sócio fundador da empresa Metal Leve. Que legal. Não sabia. Então temos resultados aqui do Q3, é uma empresa de 4 bilhões de receita, 500 milhões de lucro por ano, com uma margem de 14, muito bom. Vamos dar uma olhadinha nos fundamentos da empresa, direto, sem perder tempo. Aqui está o resultado do Q3, vou por lá, tá bom? Vamos direto ao que interessam os resultados anualizados. Isso aqui, as pessoas que utilizam a plataforma Syntax para ajudar nos seus investimentos, depois dá uma olhadinha aí. Preço não interessa, vamos dar uma olhadinha no resultado da empresa. Dá para ver que de 2015, a gente tem aqui uma ferramenta nova, quer ver? Aguenta aí, pessoal. Cadê aquela ferramentinha nova, bacana que tinha aqui? Sumiu. Tinha um lápis aqui que eu conseguia pegar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Aqui. Aqui o lápis, beleza. Vou pegar esse lápis aqui pra gente mostrar. Segura aí. Então dá pra ver aqui, mais ou menos nitidamente, que ela tinha uma receita estável de 2015 a 2020, estamos falando de receita por trimestre, e depois da pandemia, deu um up, tá? Com certeza deve ser ligado à venda de automóveis, mas é engraçado porque a gente teve, talvez, aqui vendas maiores. Então aqui fica um question mark, uma interrogação. Por que está vendendo tanto, hein? É bom, lógico que é bom, mas eu queria saber. Tá? Queria saber para justamente não achar que isso é algo não recorrente. Vamos dar uma olhadinha na receita anualizada dela. Então, 2, aqui está tudo bem, já vimos isso. Vendeu 3,6 bilhões em 2021
Em 2022 vai vender quanto? Já vendeu 3 bi e 100. E no Q4, vamos ver, no Q4 ela costuma vender 1 bi 700. Olha, grande chance de bater o recorde de receita agora em 2022, tá bom? Então algo aí para ficar com atenção, porque os resultados parecem ser realmente bastante fortes e tá mostrando aqui que tem esse crescimento, o que é bom, tá? O que é bom, o que é legal, a gente gosta disso. Mas o que a gente gosta mais é lucro, então a gente tem que dar uma olhada aqui. Esse lucro aqui vamos desconsiderar, deve ter sido algum não recorrente, tá bom? E um lucro praticamente estável aqui, subiu um pouquinho, né, de 400 para 700 e parou aqui mas assim, nada muito, não oscilou tanto o lucro, né? Uma empresa redondinha, como o pessoal gosta de falar, né? Lucrando sempre de boa, etc. Veio a pandemia, isso aqui a gente perdoa, e depois um crescimento de lucro muito bom, ou seja, acompanhando a receita. A receita cresceu, o lucro está crescendo também, isso é muito bom. Então, bastante interessante, mas de novo fica a pergunta: por que a empresa está crescendo tanto? É por causa do dólar? É por causa da venda do mercado automotivo interno? Precisamos entender isso antes de sair comprando essa empresa e falar: uau, que legal, vou pegar essa onda de crescimento aqui. Muito cuidado, porque isso aqui pode ser um voo de galinha e cair de novo, tá? Então, não é assim que se investe, não. Tem que estudar muito mais do que você imagina. Então, o lucro anual, vamos dar uma olhadinha se ela vai bater o recorde. Crescendo, né? Devagarzinho, mas está crescendo aqui. E depois tem essa crescida alta, 496 milhões de lucro em 2021. Com certeza deve bater agora o resultado em 2022, que de novo é um resultado bom de lucro. A margem dela, vamos dar uma olhadinha na margem de 7, 8, 9, 10, que é a margem no mercado automobilístico mesmo. E agora ela conseguiu aumentar a margem para cima de 13. Então tem uma subida de margem aqui, o que de novo é muito legal da Metal Leve. Muito bom. Dívida. Vamos dar uma olhadinha na dívida. Quando a dívida está para cima, quando a dívida é positiva, significa que ela tem mais dívida do que caixa, tá? Então, o passado dela era uma empresa com a dívida até razoavelmente pequena, tá? Conseguiu reduzir a dívida, que chegou a ficar positivo de dívida líquida, mas agora no Q3 está com a dívida de 128 milhões de reais, que parece ser nada comparado ao potencial de geração de caixa da empresa. Então, resultados bem interessantes, resultados bem bons, resultado bem legal da Metal Leve, tá? Bem legal. Parece uma empresa muito redondinha, muito previsível, com receita previsível e etc. Não parece ser algo muito arriscado aqui de volatilidade, muito para cima e para baixo, não. Tá? Legal. Vamos dar uma olhadinha no PIL, tem muita coisa que a gente pode extrair daqui. PIL de hoje, no dia do vídeo, por volta de 6, tá? Que mostra um PL bastante baixo, né? Bastante competitivo. Eu gosto de PL abaixo de 10, vocês sabem disso, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do PL ao longo do tempo, calculado na mão. Então, tá chamando muito atenção, um PL extremamente baixo. Nunca foi vendida tão barata assim. O PL de hoje é 6, né? Então ela está aqui no momento mais baixo dela. Chegou a ser vendida a múltiplos de 20 durante algum tempo, depois ficou navegando muito tempo num PL por volta de 10, que é essa região aqui, que é uma região que a gente considera aqui normal. Agora parece que está barato, tá? Historicamente, com certeza tá, o Sintax vai mostrar isso. Vai mostrar o seguinte: utilizando o cálculo de desvio padrão e expurgando os maiores valores e os menores valores para justamente ter um número um pouquinho legal. Então a gente deve tirar o 24, a gente tira o 5.22 também, que foi do relatório passado. E a gente vai fazer um cálculo de desvio padrão utilizando aqui os pontos 34% para o lado negativo, 34% para o lado positivo, ou seja, desvio padrão para mais, desvio padrão para menos. Vamos pegar aqui então um período de 68,2% dos valores de PL no período analisado. Então a gente vai chegar à seguinte conclusão, que com o PL de hoje, vamos fazer de outro jeito. A média de PL deu 13, no limite inferior deu 9, no limite superior deu 17, tá? Então, na média, a empresa teve um PL de 13. Se hoje ela está com aquele PL que a gente viu ali de 6, então óbvio que na média, para ela voltar, ela tem que ter um crescimento de 96%, ou seja, um potencial de upside absurdo para ela voltar a ser vendida no preço médio, que era PL de 13, ou seja, com o mercado otimista e o mercado decidir pagar por ela o que ele sempre pagou, sim, é um potencial de crescimento absurdo na cota. E no limite inferior, que era 9, ainda assim tem um potencial de upside muito grande. Ou seja, se nada acontecer com a empresa, e muito pelo contrário, está parecendo que ela está crescendo, me parece que esses potenciais de upside aqui são bem reais, tá? Se nada acontecer com a empresa. Bastante interessante, tá bom?
Vamos dar uma olhadinha nas taxas de crescimento. Nas taxas de crescimento a gente teve aí negócio de 5 anos, então a gente teve da receita 9, do lucro 16, de novo, muito bom, um potencial de upside altíssimo, bem interessante. Legal os números, né, gente? Legal os números. Agora, lógico, isso aqui não é uma análise de padeiro, é uma análise que não é muito complexa, no sentido de fazer um vídeo curto, tá? Para eu fazer uma análise de uma empresa, eu demoro horas, tá? Fico semanas, meses analisando. Aqui eu tô fazendo um vídeo curto no YouTube, passando rapidamente para vocês as principais ferramentas do Syntax, mas obviamente, os clientes que utilizam a ferramenta fazem essa análise com muito mais detalhe, com muito mais critério, com muito mais calma, justamente para fazer devagar, fazer do jeito que tem que ser feito, sem pressa, analisando, questionando, etc, trocando figurinha comigo, conversando, etc, o que eu acho, o que eu não acho. É isso que é bacana, né? Mas o importante é ter uma ferramenta boa para ajudar a gente aí a chegar nessas conclusões. Então até agora está tudo muito bem. Na tabela Morningstar, que é uma tabela que eu traduzi dos Estados Unidos, eu acho que ela é uma empresa que está nesse segmento aqui. Ou seja, ela não é uma empresa grande, ela é uma empresa pequena, porque ela não lucra 1 bilhão por ano, mas porém ela está crescendo aos poucos, tá? Olha, se ela tivesse aqui nesse quadrante aqui, talvez também caberia, tá? Mas ela, como ela está crescendo, e eu não sei muito bem porque ela está crescendo, eu decidi colocar ela aqui no crescendo aos poucos, mas nesse quadrante aqui também caberia, tá bom? De manutenção, porque nos últimos, lá de 2015 a 2019, a gente não viu muito crescimento nela, tá? Mas eu decidi colocar ela aqui. Qual é o rolo? Qual é o rolo da Metal Leve? O que eu escrevi aqui, pessoal? Eu escrevi que o rolo é o seguinte: é uma empresa de componentes mecânicos para a indústria automobilística. Se tudo migrar para a eletromobilidade, a empresa precisa se reinventar. Então, se ela faz pistão, faz filtro, faz peças para o mercado automobilístico e daqui a 10 anos tudo virar um carro elétrico, ela pode ser um fornecedor que vai deixar de existir, só vai fazer peça de reposição. Aí o mercado pode ficar muito pequeno para ela. Então ela precisa mostrar que está atenta a esse tipo de movimentação do mercado para justamente começar a vender produto para esse tipo de tecnologia nova. Eu não vejo outro grande risco aqui na empresa, tá bom? Vamos ver se o preço acompanha o lucro. É um gráfico muito interessante porque a gente vê se existe alguma distorção de mercado no preço baseado no lucro. Então, muito fácil analisar quando a gente tem ferramenta na mão, né, pessoal? Então vamos lá. Quando ela lucrava por volta ali de 40 milhões por trimestre, o preço dela era na casa de 20. Aí ela subiu, ó, e começou a lucrar por volta de 50 a 60. O preço subiu um pouquinho para 23, 24, tá vendo? Tudo certinho. Caiu no Covid, depois ela voltou do Covid muito forte, lucrando aí mais de 100 milhões por trimestre. E aí o preço, que era 23 nesse período, foi beliscar lá 30 alto. E agora chegou naquela situação que a gente acha que pode ser que tenha uma oportunidade. Por quê? Ela está sendo vendida a 20 e pouco, que era o mesmo preço que ela era vendida quando ela lucrava 60, só que ela está lucrando 100. Então por que o mercado está vendendo ela tão barato, hein? Por que o mercado está vendendo ela tão barato? Essa é uma dúvida. Deixa eu ver quanto que ela está custando hoje. Só para ver se não tem nenhum bug aí. O valor hoje é 28, tá? Então já subiu. Porque esse valor de 23 aqui é o valor do dia do fechamento do trimestre. Então já subiu para 28, ela já está aqui em cima. Tá? Já está num valor um pouquinho melhor, mas ainda assim, proporcionalmente aos resultados que ela teve antes, ela deve ter um potencial de subida maior, né? Deve estar aqui por volta da casa de 30, 32. Vamos ver o que as outras ferramentas falam. Mas quem pagou aí 23, 22, abaixo de 25, pode ter feito uma excelente compra, tá? Pode ter feito uma excelente compra. Já o 37, aí já pode ter tido um pouco exagerado, mas pelo PL a gente viu. Então, ou seja, parece que a empresa tem os dados certinhos. Aqui que deu um bug. Aqui que aconteceu alguma coisa. Aqui bagunçou os preços todos, tá? Então aqui tem que tomar cuidado nessa região, principalmente a partir de 2021. Já começou a subidas de 37 para 26, que é os 50%. Né? E com a receita crescendo. Então como é que uma cota cai daqui para cá? O mercado é maluco, né? Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então vamos lá. Vamos rodar o checklist. E aí a gente pode tirar algumas outras conclusões. Opa, vamos lá. Checklist. Checklist da Metal Leve. Vamos lá. Preço hoje 28, conforme eu falei para vocês, né? Já deu uma subida. Vamos apagar aqui.
Dois prejuízos na história, um na Covid e um antes que eu vou ignorar, então passou aqui. Tem histórico na bolsa sim, um negócio de futuros. Aí que tá, né, pessoal? Não quis colocar um vermelho aqui, senão eu já ia matar a empresa com 2 critérios nocaute, né? Mas a gente tem que colocar um asterisco aqui, porque o negócio de futuro é o seguinte: o futuro é eletromobilidade. A partir do momento que a empresa, se ela não tiver produtos no segmento de eletromobilidade, pode ser que esse negócio de futuro aqui fique complicado. Tá bom? PL abaixo de 10 está com PL de 6, passou com honra. Na fórmula de Benjamin Graham, que é a raiz quadrada de 22,5 do LPA versus VPA, ela deveria custar 35, ela está 28, então passou. Ela tem uma margem de 13, que é até bom para a indústria, tá? Mas ainda assim abaixo de 20 que eu gosto, por isso que eu tomou vermelho. Ela tem dívida, tá? O Syntax não gosta de empresas com dívidas, porém, gente, a dívida é nada. É 0,22 anos de lucro, então tá tudo bem. A receita está crescendo, está tudo bem. Lucro está crescendo, está tudo bem, principalmente nos últimos trimestres, como a gente viu. Margem está crescendo também. Então a empresa está crescendo, tá? Liquidez, tudo bem. E aqui é o segmento que o Syntax não gosta muito, que é o segmento onde a empresa está localizada, que é pequeno e de pouco crescimento. Se a gente puder escolher, a gente prefere encontrar empresas que estejam num segmento mais tranquilo, né? Menos arriscado. Tem receita em dólar porque ela exporta, tá tudo bem. Tá no mercado novo, tá tudo bem. Não é um produto essencial, então na crise pode ser que o pessoal pare de comprar veículo e aí realmente a receita dela vai cair. A gente viu isso na Covid e é uma empresa privada. Então, gente, fazendo uma análise de padeiro aqui, dá para ver que realmente a Metal Leve tem muita coisa bacana aqui, tá? Tem muita coisa bacana. Já já a gente vai achar o calcanhar de Aquiles e vai falar por que a gente não investiria na Metal Leve. Mas por enquanto, vai pensando aí no que você gostou e no que você não gostou da empresa, porque tem bastante informação aqui, passada muito rápido para você. Não vou fazer vídeo de 1 hora e meia, porque as pessoas têm pouca paciência para isso, né? Mas o meu estudo aqui dentro de casa para fazer uma análise da empresa é com todas essas ferramentas aqui, olhando um a um, com muita calma, muito critério, tá? Não consigo imaginar pessoas que investem na bolsa que fazem análises muito menores do que essas, né? Tem que fazer análise bem completa. Vamos rodar aqui a ferramenta de Free Cash Flow ou fluxo de caixa descontado, levando em consideração o potencial de crescimento dela. Então, na história aí, nos últimos 5 anos, o crescimento da receita é de 6, de lucro de 16. Vamos colocar então alguns números. Conservador 3, moderado 5 e vamos colocar agressivo 8. Tá? Não vamos exagerar muito no crescimento não, porque aqui a gente é super conservador e gosta de comprar com preço correto, gosta de tentar comprar uma empresa com potencial de upside, justamente para ter uma margem de segurança. Então, roda e a gente chega a algumas conclusões utilizando a ferramenta de cálculo de fluxo de caixa descontado. Então a gente já, vamos sublinhar aqui, beleza, faz o juros descontado. A empresa hoje está com valor de 27, no valor moderado ela deveria custar 42. Então a gente tem aí uma empresa com valuation abaixo do que deveria. Tá? No segmento, no setor aqui de crescimento agressivo, ela deveria custar 47, está 28, então obviamente está tudo bem. A empresa está com valuation abaixo do que deveria custar, utilizando a ferramenta de fluxo de caixa descontado. Analisando aqui, então, as 3 ferramentas que o Syntax possui para analisar o preço da empresa, o valuation da empresa, a gente tira bastante conclusões daqui. Na ferramenta de fluxo de caixa nós já vimos, então, no conservador ela vai subir 39, no moderado 48, no agressivo 64. Então, legal, temos uma certa margem de segurança aí utilizando a ferramenta de fluxo de caixa descontado. Se a gente utilizar o histórico de PL, que é outra ferramenta fantástica também, a gente viu e com desvio padrão a menos ela vai subir 35, na média ela vai dobrar de preço e no desvio padrão máximo, ou seja, se o mercado é extremamente otimista e ela voltar a ser negociada a múltiplos, que ela já foi negociada no passado, ainda vai mais do que dobrar. Incrível, né? E a ferramenta de Benjamin Graham fala que ela vai crescer 24% para chegar lá. Então, gente, aí o bicho pega, né? Todo mundo falando que ela está undervalued, ou seja, está subavaliada. E aí fica realmente complicado pra gente aqui que quer meter pau na empresa, né? Então a gente fala assim, putz, pelo menos tem muita coisa falando aqui que preço de 28 hoje parece, tudo indica, ser um preço muito bom de entrada. Mas vamos então procurar os calcanhares de Aquiles da empresa, porque a gente aqui neste canal a gente só procura o risco. A gente gosta de fazer essa análise complexa, matemática, utilizando todos os códigos que eu desenvolvi. Isso aqui dá um trabalhão, gente. Isso aqui são centenas de milhares de linhas de código para chegar. Você pode ver na ferramenta Syntax aquela quantidade de coisa que tem aqui. Isso aqui tudo são ferramentas justamente para ajudar as pessoas a fazer. Olha a quantidade de relatórios, a quantidade de ferramentas que tem, a
quantidade de cursos, tem muita coisa aqui no Sintaxe, né? Imposto de renda, tem muita coisa aqui dentro. Mas a gente precisa aqui então procurar quais seriam os riscos de investir na Metal Leve. Então, o que eu acho? Vamos dar uma olhadinha no nosso checklist, aqui a gente consegue tirar algumas conclusões sobre esses potenciais riscos que a gente tem na Metal Leve. Então vamos dar uma analisada aqui. Bem, esse risco aqui não, do prejuízo não, da margem também acho que não, a dívida ela não está endividada também não. Por ela ser pequena, acho que isso também não é um grande problema nesse segmento que ela está. Tá, então a gente vai analisando e fala, e aí, qual é o problema da Metal Leve? Não está cara, não é um produto essencial, mas... Então aqui tá difícil de achar. Né? Tá difícil de achar. Cris está recomendando comprar Metal Leve? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não gosto desse segmento. Né? Se a gente dá uma olhadinha aqui nos fundamentos, eu não gosto do segmento. Eu acho que é um segmento muito preocupante. Tá? Não é um segmento industrial. Eu acho que no Brasil é bem complicado. Você pode ver que vamos pegar aqui se a gente tem preços mais antigos do que isso, mas se a gente tem preços de 60 meses, eu tenho aqui no Sintaxe a partir de 2017, vamos ver se carrega os preços, porque é o seguinte, você vai ver que lá em 2018 ela custava 24 e hoje ela está custando 28, então, ou seja, é uma empresa que por ser extremamente previsível, como diz o pessoal, e redondinha, ela não tem trazido muito retorno aos seus acionistas, pelo menos em forma de cota. Pode ser que tenha em dividend yield, mas em forma de cota não. Tá? Ou seja, crescer somente R$3 em 4 anos ou mais é muito pouco. Tá? Então ela não é uma empresa de muito crescimento. Tá? Absolutamente não. Vamos dar uma olhadinha no dividend yield dela, porque se ela não está crescendo, e se ela não pagar dividendo também, aí ferrou, né? Então o dividend yield dela o dividend yield tá altíssimo. Deixa eu até ver aqui no Google se o dividend yield tá tudo isso mesmo que estão falando. Deixa eu ver aqui. O dividend yield tá bastante alto. Então, ou seja, é uma empresa que parece ter um potencial muito interessante, tá? Tá no preço, pelo menos as ferramentas que estão mostrando aqui, tá no preço realmente bastante convidativo. Os fundamentos estão indo muito bem. Porém, o calcanhar de Aquiles, no meu ponto de vista aqui, é justamente esse. A falta de crescimento da cota. Tá? É uma empresa com uma estabilidade muito grande de receita, não tem aumentado muito. Aí teve esse boom aqui que eu não sei o que é. Então ficaria aí uma grande dúvida para a gente tentar entender o que está acontecendo com a receita, por que cresceu tudo aqui, que é uma dúvida boa, né? Não é uma dúvida por que está falindo, etc. É uma dúvida boa, precisamos entender isso aqui para ver se, talvez se ela voltar a ser vendida, se ela voltar a vender 500 milhões por trimestre, será que o preço dela vai voltar lá para baixo? Não sei. Tá, mas não achei nada muito grave na empresa não, acho que a margem do segmento de indústria até que razoável, a dívida dela até que parece pequena, né? Então, bastante interessante a análise da empresa, mas obviamente precisa de um estudo um pouco mais aprofundado no próximo segmento, porque esse segmento de indústria automotiva é bastante complicado e, de novo, eu acho que um dos pontos críticos de investir na Metal Leve é justamente entender que está havendo uma transformação muito rápida da indústria automobilística, saindo da migração do ICE, né, do Internal Combustion Engine, ou motores de combustão interna, para os veículos elétricos que não utilizam pistões, não utilizam filtros, etc. Uma tecnologia completamente diferente, baterias de lítio, motores elétricos, etc. E talvez aí a Metal Leve ela vai ficar no meio do caminho. Pode ser que seja um excelente investimento para os próximos 3, 4, 5 anos, mas se acontecer o que está acontecendo na Europa, uma migração muito rápida para veículos elétricos, o segmento onde a Metal Leve está trabalhando há, sei lá, 40, 50 anos pode desaparecer do dia para a noite. Então, tem um risco intrínseco aí que, de novo, ele existe, tá? Ele existe. É uma empresa, assim, eu vou dar uma exagerada aqui, tá, pessoal? Mas é assim, é como se o pessoal estivesse comprando ações da Olivetti, tá, da máquina de escrever, e de repente alguém lança um computador. Alguém pode pensar, opa, isso aqui um dia pode não aparecer, tá? Acho que a proporção foi um pouco exagerada da comparação, mas é mais ou menos por aí. Então tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco começa a cair a receita da Metal Leve. O que está acontecendo? O que está acontecendo é porque agora o mercado partiu para veículos elétricos e ela não tem nada para vender de veículos elétricos. Vai depender completamente do mercado de reposição de peças, que é desse tamaninho. E se ela quiser entrar no mercado de eletromobilidade, vai ter um monte de player lá dentro, vai ter que investir um monte de dinheiro, etc. Não sei se ela está fazendo isso na Europa, se já tem todas as divisões de eletromobilidade lá para fornecer peças. Lembrando que os veículos elétricos, eles
tem uma manutenção muito mais barata, gasta-se muito menos peças, componentes, por ter muito menos componentes mecânicos envolvidos, com atrito, com calor e etc. Então, é assim, parece uma empresa super legal para investir, mas o segmento que ela tá, parceiro, eu não vou. Apesar de parecer bastante apetitoso, me parece que é uma empresa que eu tenho que comprar, surfar uma onda e antes que a onda comece a cair, vender. Para que eu vou fazer isso se tem outras empresas melhores que não vão me dar essa preocupação? Para que eu vou me arriscar a entrar numa empresa que pode acontecer do segmento dela desaparecer do dia para a noite em algum momento? Estou exagerando, só que existem empresas que eu não tenho esse risco, tá? De alguma tecnologia nova vir e acabar com o segmento dela. Então, se eu comprar Metolé, eu vou ter que ficar lendo toda hora e se começar a cair a receita, eu descobri, putz, entrou o mercado de eletromobilidade e dancei. Então, para que inventar moda? Tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado pela visita. Se gostou do conteúdo, se gostou da matemática, se gostou da ferramenta, não deixa de dar o like, isso é muito importante para o canal. E se precisar de ajuda nos seus investimentos, principalmente para utilizar uma ferramenta matemática extremamente complexa para fazer uma análise da sua carteira, para você poder procurar novas empresas, entre em contato comigo aqui no link embaixo e vamos conversar para você conhecer os planos de utilizar essa super ferramenta para você aí na sua casa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.